Quarta-feira, dia 17 de julho de 2024, são 3 horas da tarde. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio, aula de número 77. E hoje vamos continuar nosso papo com o Dr. Inácio. Vamos continuar batendo um papo gostoso com o Dr. Inácio. Vamos continuar entendendo o que o doutor Inácio vai trazer de novo para nós, né? Vamos entender o que o doutor Inácio vai fazer para resolver o problema do Eusébio, né? É muito mais que o Júlio, o Eusébio é o problema, né? E vamos ver como que desenrola isso, né? Essa relação e esse atendimento, e para nós já fica de lição de como é feito um atendimento, como é feito esses atendimentos, né? Lá no plano espiritual. E vocês estão vendo, ele está tratando de um médium. Ele não está tratando de nós, seres qualquer, digamos assim, né? Ele não está tratando de alguém como eu, que não sinto essa mediunidade extensiva. Ele está tratando de médiums. Então vamos lá? Vamos lá para a gente entender o que ele está falando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui nossa tela. Aqui. Compartilhei. Então, o que que nós vimos aqui? Exatamente o que eu falei para vocês ali, né? Ele fala dos problemas dele, ele coloca para o doutor Inácio as coisas que ele tem de problema, né? Que ele precisa. O doutor Inácio, tá bom, posso te ajudar sim. Só que eu preciso de duas coisas. Primeiro, autorização para fazer o que você quer que eu faça. E segundo, que você faça a sua parte. Porque se você me falar que não, eu não vou mudar, eu quero ser assim, né? Vai ser desse jeito, cara, eu te libero. E acabou. Acabou. Só que tem um problema também, não vou te liberar agora, não, porque agora o Brasil, agora onde nós estamos, está em carnaval e o trem lá tá pegando fogo, tá? Então também não vou te liberar agora, não. Você vai esperar aí 3 diazinhos, bonitinho, quietinho, numa boa. Daqui 3 dias eu te libero. Daqui 3 dias a gente volta a conversar. Fechou? Fechou. Então vamos continuar a nossa história, vamos continuar o nosso passeio. Aí volta para a irmã. Notei que Eusébio era um paciente em recuperação lenta. Então, olha só, não é alguém que dá para dar um choque nele, tem que ter calma com ele. Porém, auspiciosa. Oh, então ele tinha uma recuperação lenta, porém forte, porém com resultado. Ao sairmos da aula, tivemos alguns breves momentos de conversa e pude então me inteirar dos detalhes. Vamos lá, porque o doutor Inácio falou com a irmã Sidofo. Olha só, irmãs. Ainda há quem pense nos centros espíritas que nós podemos fazer tudo por aqui no mundo das almas. Opa! Como assim? Com essa tese absurda, muitos trabalhadores e grupos inteiros têm se afastado da mediunidade socorrista, alegando que o plano espiritual pode atender a tudo sem participação humana. Primeira grande lição do Dr. Inácio: nós somos parceiros. Nós aqui, e o mundo espiritual, nós somos parceiros. Não adianta nada, 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 eu ficar pedindo para que os mentores do espaço, para que meu anjo da guarda, meu guia, os espíritos de luz, ficar pedindo para eles resolverem meu problema, eles não vão fazer isso sozinho. E eu tenho que dar minha parte. Nós temos a ideia de que é só eu pedir para o obsessor não chegar, ele não vai chegar, e eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo. Não é assim, não. Doutor Inácio é muito claro. O plano espiritual trabalha? Trabalha, mas não trabalha sozinho. Sabe aquela pessoa que vai no centro espírita tomar passe, achando que aquele passe vai resolver a vida dela? Uh-uh, não vai. Teve uma vez, há um certo tempo, eu acho, se não me engano, se eu não estiver enganado, foi o Rossandro Klinger que falou isso uma vez, que
Centros espíritas parecem lavanderias de alma. Você chega lá com a alma sujinha, você chega lá com o corpo sujinho, com o espírito sujinho, vai lá, toma um passe, dá aquela limpada e você sai de novo para sujar de novo, para voltar na outra semana para limpar de novo. Nós não fazemos a nossa parte. Nós não fazemos o que é nosso. Nós não fazemos a mudança que precisamos fazer na nossa vida para que dessa sujeira eu não me suje mais. Nós não fazemos isso, pelo contrário. O que que a gente faz? O que que é o natural nosso? Ah, eu vou no centro toda semana. Nossa, hoje eu estou muito carregado, eu preciso de um reiki. Eu preciso de um reiki porque eu estou muito carregado. Aí eu vou lá, tomo reiki. Ai, saí leve na quinta-feira, na sexta-feira, na quarta-feira, aqui que eu volto. Nossa, eu estou muito carregado, preciso de um reiki. Por quê? Porque a gente entrega para o sobrenatural, a gente entrega para o plano espiritual, a gente entrega para o Espírito de Luz, a gente entrega para o Santo, a gente entrega a Deus uma tarefa que é nossa, exclusivamente nossa. A mudança nos nossos hábitos, a mudança na nossa vida que vai fazer com que amigos espirituais, de Espírito de Luz e do que for, resolver nosso problema. Eles nos auxiliam, eles nos ajudam, eles nos dão uma força. Mas quem pula essa cerca, quem resolve esse problema, somos nós. Somos nós que temos que resolver. Isso é um problema nosso, não é um problema deles. Isso é um problema nosso. E doutor Inácio é muito claro. Olha aqui. Veja só, irmãs. Ainda há quem pense nos centros espíritas que nós podemos fazer tudo por aqui no mundo das almas. Com essa tese absurda, e olha, é muito claro, a tese é absurda. Muitos trabalhadores e grupos inteiros têm se afastado da mediunidade socorrista, alegando que o plano espiritual pode atender a tudo sem participação humana. Aí a irmã se compreendo, doutor Inácio. E ele continua. Mal sabem os homens o que significa para milhões de corações apegados à matéria o simples contato com o corpo físico de um médium. Então, desculpa, imagino que esse seja o caso do Eusébio com Júlio. É um coração apegado à matéria que se conectou a um médium. E médium esse, no caso de Júlio, ostensivo, que desenvolveu, desenvolvido, trabalhador, tá? Vamos continuar então. Aí a irmã, se não seria o caso de enviarmos algo por escrito aos nossos irmãos na Terra? Nós somos estudiosos, todos nós somos estudiosos. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês é um curso, o que mostra que nós somos estudiosos, a gente busca informação. Então a irmã Cido se ligou e falou: opa, 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 opa. E se a gente fizesse isso? Vamos pensar o seguinte: quantas coisas que não cresceram, não nasceram, não mudaram, não foram diferentes, porque os livros orientaram. As pessoas na Terra receberam orientações por livros, e esses livros orientando essas pessoas ajudaram elas. Né? Deve ter passado isso na cabeça da irmã do Fô, tanto que ela falou: seria o caso de enviarmos algo por escrito a nossos irmãos na Terra? E aí o doutor Inácio, se você quiser abrir o véu, parou. Imagina assim, né? Se você quiser abrir o véu, eu, de minha parte, tenho levado as informações que posso. Todavia, já vejo um monte de lenha armada entre os puristas da doutrina para assar o médium e o espírito. Nossa Senhora! Sabe o que que ele está falando? Das obras que ele enviou para um médium aqui de Uberaba, né? O Carlos Bacelli. Ele está falando isso. E olha só. Já vejo um monte de lenha armada entre os puristas da doutrina para assar o médium que recebe e quem recebeu, quem indicou. Por quê? Porque está falando essas verdades, está falando essas coisas.
Já há quem diga no plano físico, depois das obras que enviei, que Dr. Inácio não ficou louco quando no sanatório de Beraba, mas usa loucura que surgiu depois de morto. Olha o nível. Olha o nível. E de que obras que ele fala especificamente? Eu fiz levantamento e está aqui, ó. Sobre as cinzas do tempo, do outro lado do espelho e na próxima dimensão. Que são obras que ele relata algumas coisas que muita gente gostaria de ouvir. Que é isso que ele está falando para a irmã. E que é isso que a gente está vendo no caso desse socorro. É isso que a gente está vendo nesse caso específico, né? Que olha a dificuldade para separar, é muito difícil. E outra, ele foi muito claro para o Eusébio: se eu te separar, você arruma rapidinho. Se eu te liberar, se eu te der alta e falar, vai com Deus, meu irmão, rapidaço você arruma alguém aí, né? Então, olha só. E, infelizmente, Doutor Inácio não ficou louco quando no sanatório de Uberaba, mas usa a loucura que surgiu depois de morto. Aí a irmã disse, que nada, doutor. É que tudo tem sua hora. Então, não é que acham o senhor louco. É que tudo tem sua hora. Continuando, doutor Inácio. Contudo, se desejar transpor as convenções, explique que esse fenômeno assemelha-se muito com o vampirismo, no qual os espíritos sugam forças e sensações dos corpos físicos. Opa! Então, esse fenômeno que está acontecendo, esse fenômeno que viram entre Júlio e Eusébio, se assemelha muito com o vampirismo, na qual os espíritos sugam forças e sensações dos corpos físicos. Então, eles enfraquecem os corpos físicos. A diferença é que fazemos um trabalho de alocar o desencarnado nas energias grosseiras emanadas do corpo do médium, no intuito de aplicar necessidades muito específicas de almas ainda muito presas às sensações. Então, o que que eles fazem no hospital? Algo parecido com vampirismo. E o que que é isso? Ele pega o desencarnado, o que que ele precisa? Ele precisa de uma energia muito forte, muito grosseira. E aí, com o auxílio do hospital, eles entregam para um médium que possa fazer isso. Mas, ó, necessidades muito específicas de almas ainda muito presas às tentações. Então, não é livre, leve e solto, não. Quando existe o apoio, quando existe o suporte do Hospital Esperança, quando existe esse suporte aqui, o que que eles fazem? Um médium, ele recebe esse pessoal, tá? Mas dentro daquilo que a pessoa precisa. Aí a irmã se fica em dúvida. Isso não daria um efeito contrário? Ou seja, a entidade auxiliada não ficaria com alma, com a mais desejo ainda, com mais desejo ainda de continuar cultivando essas impressões? Hein? Peraí. Vamos voltar, doutor Inácio. O senhor me falou que vai lá e entrega exatamente o que ele quer para um médium para que ele sinta essas sensações. Correto? Beleza, foi o que o senhor me falou. Seguinte, o senhor não acha que essa pessoa, vamos exemplificar no Eusébio. O senhor não acha que dando ao Eusébio o que ele quer, ele não vai ficar preso nisso? O senhor não acha que dando bebida, dando droga, dando cigarro, dando remédio, mesmo que controlado para essas pessoas viciadas, dando chance de comprar, o senhor não acha que essas pessoas, elas não vão continuar presas nisso? Eis que o doutor Inácio fala. O corpo físico, para quem dele não se desprendeu mentalmente, pode ser chamado de um vício. Talvez, irmãs, o mais velho vício de todos, exclamou o experiente diretor, em tom quase poético. Então, olha só, o vício deles não é o cigarro. O vício do desencarnado, do espírito, não é a droga. O vício dele
não é a bebida. O vício dele é o corpo físico. Ele não se desligou do corpo. Ele precisa das sensações do corpo. Algo muito diferente de que, por exemplo, algumas lições que a gente vê em alguns lugares, né? De que não, eu quero beber, então eu vou encostar alguém que bebe. Por quê? Porque eu sou alguém que bebe, então eu quero encostar. Doutor Inácio é muito claro quanto a isso. Olha só, o corpo físico, para quem dele não se desprendeu mentalmente, pode ser chamado de um vício. Talvez, irmã-se, o mais velho vício de todos. Ele não é viciado em álcool, ele não é viciado em droga, ele é viciado nas sensações do corpo. Ele é viciado em tudo que o corpo sente. Vamos pensar assim: quando uma pessoa bebe, de boa, feliz, não estou falando nem o alcoólatra, quando uma pessoa bebe, consome algum tipo de bebida alcoólica, o que que ela fica? Alegre. Fica mais alegre, alguns fica mais expansivo e vai conversar e fala. É isso que o espírito quer. É essa sensação que o espírito quer. O espírito não quer a bebida. Bebida não faz diferença mais para ele. Ele não é viciado em bebida. Ele é viciado na sensação que a bebida traz para ele. Por quê? Porque ele ainda está preso no corpo físico. Que ele ainda está preso lá. E por que que o cara que não bebe não interessa? Porque o cara que não bebe não tem a sensação de quem bebe. Por que que o cara que não fuma não tem? Porque o cara que fuma não tem a sensação de quem fuma. Então o espírito ele quer não a pessoa e nem o instrumento do vício. Ele quer sentir a sensação. Então ele entra e suga essa sensação da pessoa. Ele entra e suga essa ideia da pessoa. Ao saber disso, o que que a gente pega? Que qualquer vício, qualquer um, pode ser vampirizado. Eu tenho vício, eu tenho, vamos pôr entre aspas, por exemplo, impulso em compras. Nossa, eu tenho que comprar. A sensação que essa compra me dá pode ser vampirizada por alguém que gosta dessa sensação e que vai me fazer comprar cada vez mais. Nossa, eu gosto muito, nossa, eu sou viciado em assistir série, por exemplo. Por quê? Porque isso me desperta um monte de coisa, eu me sinto muito bem. Às vezes é essa sensação que faz. Por isso que a gente tende a ter vícios, digamos assim. Por quê? Porque é assim. Ah, mas alguém é viciado em trabalho? É. Nós não temos pessoas que são viciadas em trabalho. Nós não temos pessoas que morrem e eram loucas por dinheiro. Elas vão arrumar alguém que é. Para quê? Para sentir a sensação e deixar essas pessoas cada vez mais loucas por dinheiro. Assim como o cigarro, assim como as drogas, assim como o álcool. Nós não percebemos que nós somos envoltos nesse monte de sentimentos. São vários sentimentos que nos envolvem. São dezenas de sentimentos que nos envolvem, e essas dezenas de sentimentos que ficam nos envolvendo, essa dezena de coisas que ficam nos envolvendo, é o que leva a gente a ter vícios. E tudo é vício, porque tudo nos traz sensações. Toda vez que eu passo do limite em alguma coisa, é um vício. Por quê? Porque eu gosto da sensação. E tem irmão do outro lado que também gosta, cola em mim e quer que eu faça cada vez mais. Para quê? Para que ele sinta essa sensação. Volto a insistir. O corpo físico, para quem dele não se desprendeu mentalmente, pode ser chamado de um vício. Talvez, irmã, o mais velho vício de todos. É o corpo físico. Para quem não tem mais, é um vício. Então, vamos continuar. Então, ela perguntou, né? Voltando da nossa história, depois desse parênteses enorme.
né? Então, lá, perguntou se não tem um efeito contrário, dá para ele, ele falou que não, o problema não é o entorpecente, por exemplo, o problema é o corpo, ele sente falta das sensações. A psicofonia, então, ainda é uma mediunidade muito necessária? Será isso? Então, o falar, o dar voz, ainda é uma mediunidade muito necessária. Será isso? Não é psicofonia. Eu não estou falando, eu não estou entregando a voz do cara, não estou só falando por ele. É incorporação mesmo. E não se assuste de dizer. Como falam os bandistas, sem nenhum exagero, os médios nessas circunstâncias se tornam cavalos. Então, olha só o tanto de coisa, a gente nem imagina o que acontece, por exemplo, num centro que tem ao lado do sanatório aqui em Uberaba, que faz mediunidade socorrista. Olha o tamanho do trabalho. Aí, ela, tá, mas não corre risco de fazer mal a esses médios, né? Tal peso, tal energia. Boa pergunta, amiga. Boa pergunta. Se isso for uma possibilidade, nem tentamos. Olha como o plano espiritual é organizado. Então, se a energia que aquele médium, o médium está lá num trabalho socorrista. Vamos pensar, eu, médium, estou num trabalho socorrista e tenho tendência ao alcoolismo. Eles não vão, o plano não direciona para mim irmãos que precisam dessa sensação. Por quê? Porque pode me fazer mal, pode me fazer sentir vontade de beber. E o fazer sentir vontade de beber pode me atrair isso, porque eu tenho essa tendência. Então, o plano espiritual sabe exatamente o que a gente precisa e nos entrega exatamente o que a gente precisa. Só que a irmã, se, claro, ela está lá para isso, então ela faz outra pergunta. E o que determina essa questão? O que determina essa possibilidade? A qualidade do médium. A qualidade do médium. Já pensou se vou colocar uma criatura como Eusébio, que foi um alambique ambulante, ao lado de um médium que adora beber e cara umas e outras? Tá vendo? Tá vendo? Exemplo que eu dei, para a gente entender. Já pensou colocar do meu lado, eu tenho a tendência do alcoolismo, eu tenho essa tendência, e eles colocam Eusébio, Eusébio, que foi um alambique ambulante, como o doutor Inácio sempre adora de brincar. Do meu lado, eu vou desenvolver o vício. Eu vou. Por quê? Porque ele vai querer sempre, 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 sempre essa sensação. Ele vai pedir demais essa sensação, mas vai pedir muito essa sensação. E eu vou me sentir tentado a dar essa sensação para ele, porque ele está pedindo. E, como todos sabem, isso vários já falaram, a gente é muito mais influenciável do que imagina. A gente não faz ideia do tanto que a gente é influenciável, né? Então, não vai colocar. Aí a irmã se pensa um pouco e pergunta: o que há de tão especial no corpo dos médiuns que aplaca as sensações de apego dessas criaturas? O que tem de tão especial? Energia, minha filha. Energia. Então, nós atraímos por aquilo que emanamos. Nós atraímos pela energia que a gente emana. Muita energia de teor incomparável a qualquer uma das formas que foca, de força, de foca não, de força, que são capazes de criar as nossas máquinas avançadas em nosso plano. Então, é uma energia muito forte. O médium, quando ele está preparado para receber esses irmãos mais pesados, mais densos na matéria, eles têm uma energia tão forte, mas tão forte, que ele não sente a energia da pessoa.
Vamos voltar lá atrás? O cone. O cone é uma energia tão forte, mas tão forte, que afasta essas criaturas. Afasta as criaturas, não, afasta a vontade de eu, médium, ter as sensações que a criatura quer que eu tenha. O cone. Mesmo aqui, a natureza não pode ser imitada com perfeição. Então, mesmo aqui, não pode. Corpo é corpo, criação divina e natural. Então, nós trabalhamos com as possibilidades que a gente tem. Aqui nós não temos possibilidade infinita. Lá no plano espiritual não existe uma possibilidade infinita, né? Eles trabalham com o que tem. Não existe nada igual. Levamos muitos deles às reuniões bem conduzidas apenas para o contato. Alguns nem se comunicam. Então, o que que eles fazem? A gente leva. Dentro daquilo que a gente pode, dentro daquilo que a gente tem, dentro daquilo que nos é permitido, dentro daquilo que a gente já adquiriu condição de modificar, a gente faz o nosso trabalho. Nós aqui no Hospital Esperança fazemos o nosso trabalho. Temos lá um médium, socorrista, de boa energia, que tem o cone de energia bem protegido. Temos aqui um irmão que precisa de um choque desse, vamos levar para a reunião. Encaminhe ele para a reunião. Por quê? Porque eu sei que o médium não vai pegar essas sensações que ele quer. Como diz a Irmã do Fogo, ele não vai pegar as sensações de apego da criatura. Tá? Então, ele não vai pegar essa sensação que o irmãozinho tem de aplacar no corpo dele ali. Não vai, não vai. Leva para reunião. Precisa falar? Claro que não. Claro que não. Aí, ó, alguns nem se comunicam. Leva lá para quê? Para ter um contato. Contato com o médium. Para ter esse tempo lá com o médium. Para ter esse espaçozinho com o médium. Então, nas reuniões, muitos dos que estão lá não se comunicam. Um outro fala, um outro aparece, um outro ainda faz algumas indagações, ainda precisa falar. A sensação do corpo é forte, ainda está travado aqui, ele precisa soltar, ele precisa falar. Tem um outro que está assim ainda. Um outro lá dentro é necessário isso. Tá? Assim como a gente, quando está com uma coisa apertada aqui na garganta e quer falar. Então, alguns sim. Outros vão só para o primeiro contato. Então lá, observam, olham, sentem, mas não falam nada. Cada um a seu tempo, cada um a sua maneira, cada um na sua hora. Não existe tempo, não existe hora antecipada. Tudo tem seu tempo. A irmã se pergunta: essa seria então a explicação para alguns desconfortos físicos dos médios? Então, alguns médios sentem alguns desconfortos físicos, alguns médios sentem algumas questões físicas. Será então que a sensação, esse peso, esse alambique ambulante vão fazer que os médios, alguns médios, sintam desconfortos físicos? Não sei. Porque isso nós saberemos na semana que vem. Porque hoje nós acabamos o nosso tempo. Acabou o tempo da nossa aula. Semana que vem. Semana que vem, então já tem coisa. Será que os médiums sentem esse peso? Será que eles sentem esses desconfortos físicos por causa dessas sensações? Não sei. Saberemos semana que vem. Se você ficou até aqui conosco, curta esse vídeo, compartilhe, ajude a cabine a chegar a cada vez mais pessoas. Como eu já venho falando para vocês, engajamento é importante para o YouTube passar essa nossa mensagem. O YouTube não passa. Nosso canal é um canal de aprendizado, nosso canal é um canal de aprendizado de alma. E é muito difícil o YouTube passar. Nós temos quase 1.700 inscritos. Então, nos ajude a chegar a 2.000 inscritos. Compartilhe muito, comenta esse vídeo para que a gente tenha cada vez mais engajamento e para que o YouTube cada vez mais indique nosso vídeo para as outras pessoas. Também não esqueça,
Alquimia da Vida, toda terça e todo sábado lá no Instagram da Cavile. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana, um ótimo restinho de semana, uma ótima quarta-feira a todos. Juiz, hein? Cuidado, olha só os pensamentos que a gente tem. Tchau.